França anunciou que vai suspender a importação de produtos agrícolas da América do Sul que apresentem resíduos de substâncias proibidas na União Europeia, em especial alguns defensivos. A decisão acende um alerta para o agronegócio brasileiro, em especial para setores como de frutas, que tem a Europa como um dos seus principais mercados. Para entender os impactos dessa medida e também os próximos passos eu converso agora com o diretor institucional da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Luiz Roberto Barcelos. Luiz já está com a gente aqui dividindo tela. Luiz, seja bem-vindo primeiramente aqui com a gente. Um bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Felipe. Bom dia aos nossos telespectadores. Mais uma vez, obrigado por abrir espaço à fruticultura, um tema tão importante como esse. Obrigado você pela participação aqui com a gente. Vamos só contextualizar para a nossa audiência, por gentileza, o que exatamente muda com essa decisão anunciada pela França, o que é que eles estão alegando ou impondo, digamos assim, e de que maneira você avalia que isso pode afetar os produtos agrícolas aqui da América do Sul, do Brasil em especial? Certo. Bom, embora realmente a Europa seja o maior destino das frutas frescas exportadas pelo Brasil, onde chega perto de 75% do volume, dentro do bloco da Comunidade Europeia, a França não é um grande consumidor das nossas frutas, principalmente um cliente direto. Grande parte da fruta que chega na França, ela passa para distribuidores da Holanda. A fruta vai para a Holanda e daí ela acaba sendo distribuída para outros países, dos quais a França, mas não é um grande comprador. Então, assim, é óbvio que a gente se preocupa, o impacto não é tão grande, mas ele nos deixa em atenção. E o que nos causa assim, um pouco de estranheza é que a gente já é proibido de exportar produtos que tenham resíduos de moléculas, ou de defensivos agrícolas, agrotóxicos, também como a lei chama, que seja banido na Europa. Então, aquilo que já leva um risco à saúde humana e que foi banido na Europa, a gente já não pode usar. E muitas vezes eles também são banidos no Brasil. Então, a gente já cumpre, de certa forma, essa exigência. E nós temos que lembrar aqui aos nossos ouvintes de que a França sozinha não pode impor essa restrição, porque ela faz parte de um bloco hoje que é a Comunidade Europeia. Então, ela tem que submeter isso a Bruxelas, que é o parlamento, que é o Comitê Europeu que decide sobre isso, e o comitê é que vai decidir se isso vai ser implementado ou não. Isso ainda não foi feito, está sendo feito, e ainda a gente não tem informações muito mais detalhadas de como isso será, se desenvolverá. Mas, de fato, essa medida ela não entra em vigor automaticamente, ela precisa ser referida à União Europeia, que não traz dúvida de se isso efetivamente ocorrerá. No fim, Felipe, isso que nos parece mais é um jogo de cena, é o governo francês querendo dar para os seus eleitores, principalmente seus agricultores, que está tomando alguma atitude, mas já ocorre, a gente já não pode exportar frutas que tenham resíduos de químicos que sejam banidos na Europa. Então não muda do que nós estamos. Pois do ponto de vista técnico, do ponto de vista regulatório, então a gente não faz muito sentido, né? A gente já cumpre, de fato, as exigências da União Europeia, mas essas medidas sanitárias na verdade, você avalia que essa medida adotada pela França, ela de fato entra como uma medida sanitária ou um protecionismo, uma questão de barreira comercial, não, parece que pende mais para esse lado, né? De uma questão comercial, não é isso? Exato. Eu já tive por 2 ocasiões recebendo equipes de mídia da imprensa, da televisão francesa, na nossa produção de frutas, e onde exatamente era o foco das entrevistas, né? Nós aqui temos um tema que é bom a gente esclarecer também, que existe um princípio ativo que ele é banido lá na Europa, mas que ele é permitido utilização em outros países, assim como o Brasil, existe hoje na Europa um princípio da precaução. Então, qualquer estudo, qualquer evidência que leve a uma conclusão de que pode trazer algum prejuízo, ele já suspende a utilização desse produto, sem nenhuma base científica. Por isso que isso tem uma tendência na Europa, mas no resto do mundo não está utilizando. E tem um princípio ativo que pode trazer um prejuízo, pode trazer um dano às abelhas.
Tá? E aqui no Brasil isso não foi demonstrado, isso não foi comprovado, e em outros países também não, então esse produto está liberado à utilização. Mas ele não faz mal à saúde humana, por isso que a gente pode continuar exportando, a Europa continua recebendo, existe o Códex Alimentários, que é o conjunto de leis que cuida disso dentro da ONU, dentro da União Europeia, que não tem nenhuma restrição. A restrição é para a utilização dentro da comunidade europeia. Mas nós aqui no Brasil não temos restrição porque ela não faz mal ao ser humano, ou seja, a fruta que chega lá com esse resíduo não traz nenhum risco à saúde humana. Mas o agricultor francês tem reclamado muito, dizendo que, olha, por que eles podem usar e a gente não pode? Porque eles realmente não estão usando nenhuma base científica para fazer essa restrição contra os países estão. Então nós não somos culpados disso e o que eles querem é essa equivalência. Mas a equivalência que a gente pede, então, é que a gente também tenha acesso a moléculas mais modernas como eles têm, porque, como todos sabem, que aqui no Brasil, para você registrar uma molécula mais moderna, demora 8 anos e ela deixa de ser uma molécula nova. E na Europa é muito mais rápido. Então, eles também têm outros benefícios em cima da gente. E isso, claramente, é uma questão de protecionismo, é uma questão de, agora, principalmente com a questão do Mercosul, e os franceses, né, principalmente o agricultor francês, tem reclamado muito. Então, o governo está querendo mostrar algum tipo de serviço, mas isso aí apenas e tão somente levará, junto aos seus produtores franceses, uma situação de que o governo está fazendo alguma coisa. Mas com relação a prejuízo das exportações brasileiras, principalmente da fruticultura para a França, nós não vemos como um grande problema. Agora, vamos aguardar que isso seja submetido ao comitê que cuida disso dentro do Parlamento Europeu e vamos aguardar o que vai vir. Mas, a princípio, nós estamos tranquilos porque a gente já cumpre toda a legislação e tudo que já nos é imposto com relação à sustentabilidade, segurança alimentar e responsabilidade social de uma forma muito rigorosa. Então, isso não nos preocupa. Você acha que é o caso desse momento da Abrafrutas ou do governo brasileiro entrar com algum tipo de articulação ou, de fato, o momento é de aguardar, esperar, de fato, o avanço nesse comitê que você está comentando aí para a gente lá na União Europeia? Pois é, a diretoria da Abrafrutas discutiu esse tema recentemente e nós chegamos à conclusão que a gente vai aguardar vir algo oficial mesmo da Comunidade Europeia, já que essa manifestação da França não nos obriga, ela não tem um vínculo legal que nos proíba exportar fruta para lá, então a gente, por enquanto, vai aguardar essa manifestação da Comunidade Europeia, com quem o governo brasileiro tem a relação e tem a obrigação de se comunicar, a Abrafrutas também, então vamos aguardar o que é que vem de lá para cá, oficialmente, para que então a gente possa fazer as nossas articulações, porque nós precisamos entender realmente o impacto que isso vai dar, porque a princípio, do jeito que está colocado, não nos atrapalha em nada. Então vamos aguardar e assim que a gente tiver essa notícia mais concreta do que vai ser, do que vai ser efetivamente tomada as providências, e a gente vai então fazer uma nota, vamos conversar junto com a Secretaria de Relações Internacionais do MAPA, começar a conversa com eles, mas a princípio a gente quer aguardar. Por curiosidade aqui, só para a gente encerrar, por acaso, não sei se você sabe de cabeça, quais são as frutas que a França costuma comprar aqui do Brasil, ou consome, frutas brasileiras que a França consome? Certo, então vamos lá. O grande volume de fruta aqui do Brasil, que sai para a Europa, ele tem basicamente 3 grandes destinos. Um é a Espanha, outro é o porto da Inglaterra e o principal, que é o porto de Rotterdam, na Holanda. Então, nós não temos serviços diretos do Brasil para os portos, principalmente, vamos falar, o porto francês no sul, que é Fort-sur-Mer, ou lá no norte, que é Le Havre, nós não temos envios diretos de contêiner para esses locais. Então, o volume já por si só já não é grande. Quando o francês compra uma fruta brasileira, ele acaba comprando em Roterdã. Existem alguns embarques aéreos que são enviados frutas para a Espanha, mas o volume é muito pequeno e ele se concentra em manga, um pouco de uva, atemoia e também a gente tem mandado um pouco de mamão. Mas são volumes muito pequenos, nós não temos esse valor especificamente para a França, mas não é um volume significativamente grande que a gente, embora todo o mercado seja importante, mas realmente os mercados holandeses, espanhóis e o mercado inglês, que hoje não faz mais parte da Comunidade Europeia, são nossos grandes compradores, e a Holanda distribui depois para vários países da Europa, inclusive chegando no leste europeu e no Oriente Médio também.
Muito bem, Luiz. Quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, viu? Qualquer novidade aí, você sabe muito bem que o canal está aberto para o diálogo. Entre em contato aqui com a gente para a gente poder trazer as novidades para a audiência, viu? Obrigado, viu? Bom resto de semana. Com certeza. Muito obrigado para vocês também. Valeu, até a próxima.